Salve Maria! Bem, como prometido, né? Estamos aqui. Vamos fazer nosso primeiro react, né, do canal. Então, como eu tinha prometido para vocês, eu ainda vou contar meu testemunho. Sou ex-protestante. Eu já tinha esse canal há muito tempo, mas eu tive alguns problemas, acabei apagando todos os vídeos, tanto que, né, tem mais de 500 inscritos no meu canal, que é de outra época, né? Que eu acabei apagando este canal. E agora eu estou iniciando com uma nova abordagem, que é React, né? Fazendo reações. Deixa eu confirmar se o meu microfone está ligado. Tá, certinho. O que acontece? Eu estou gravando de novo. Por quê? O OBS, que é o programa que eu uso para gravar a tela, me pregou uma peça, né? Eu gravei tudo e aí na hora que eu fui assistir, o que aconteceu? Não tinha nada lá. Só aparecia eu falando o áudio do Álvaro, né, do Sendo Dom Bosco, e só que não aparecia ele, né? Então agora que eu já consertei, já resolvi o problema, então vamos começar. Então eu vou reagir ao Centro Dom Bosco. O Centro Dom Bosco é um apostolado católico tradicionalista, ou seja, eles seguem uma linha que não concorda com o Concílio Vaticano II, né, que foi o último concílio da Igreja. Eles têm uma visão muito crítica ao Concílio Vaticano II. Eles também são uma editora, né? Inclusive quem critica eles, né, gosta muito dos livros deles, né? Então, eles fazem livros muito bons e também eu gosto muito do conteúdo deles no YouTube. E eles têm uma posição que gera muita polêmica no meio dos católicos, né, no meio católico. Mas aqui é um vídeo que não é esse tipo de polêmica. Eles vão falar das 10 diferenças entre católicos e protestantes. E eu, como protestante, vou reagir e vou comentar sobre cada um deles. Então agora é com o Álvaro. Vamos iniciar. Quais são as 10 principais diferenças do catolicismo para o protestantismo? Durante cerca de 1500 anos, a Igreja Católica, fundada por Nosso Senhor, reinou soberana no Ocidente, até que o monge Lutero se rebelou contra a Igreja, renunciou a seus votos, casou-se com a freira Catarina von Bora e fundou uma nova religião que recebeu seu nome, o luteranismo. Uma coisa interessante, no meu início do protestantismo, eu achava que a Igreja Evangélica e a Igreja Católica, elas surgiram juntas, né? Tipo assim, eu era uma criança ainda, né? Mas fui sempre muito curioso, sabe? Mas eu achava que elas tinham nascido juntas. E foi um choque para mim saber que a Igreja Católica esteve aí por 1500 anos, né? Até o Lutero chegar e fazer esse cisma, né? Que chamam de reforma, mas na verdade é um cisma, né? Ainda em sua vida, Lutero viria ao surgimento de novas interpretações da revelação cristã, como o calvinismo e o anglicanismo, que ficaram agrupadas sob a designação genérica de protestantismo. Desde então, as seitas protestantes se multiplicaram, e isso a ponto de ultrapassar a marca de dezenas de milhares de denominações distintas. Mas uma coisa interessante, todo evangélico é protestante, mas nem todo protestante é evangélico. Então, um luterano, um calvinista e um anglicano, eles são protestantes, mas eles não são evangélicos. O evangélico é mais o pentecostal, aquele cara que roda, fala em língua, aquele cara ou aquela cara, né? Que roda, que fala em línguas, né? E tem toda aquela, tipo renovação carismática, né? Esse aí é o evangélico, o pentecostal, né? Aquela que grita, que fala alto e aí vai, né? quais são as 10 principais diferenças entre a Igreja Católica e as denominações protestantes atuais? A primeira diferença reside na maneira como os católicos e os protestantes enxergam quem foi Nossa Senhora. Para os católicos, Maria é a Mãe de Deus. Por isso, São Basílio nos convida a lembrar-nos da Santíssima Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus. Ela é chamada Mãe de Deus porque é a mãe da pessoa divina que possui duas naturezas, uma humana e outra divina, ou como afirmou São Cirilo, Maria Santíssima, Mãe de Cristo e Mãe de Deus, porque ela concebeu e deu à luz aquele que, numa única pessoa divina, foi homem e Deus ao mesmo tempo.
Graças à sua maternidade divina, Nossa Senhora é a cheia de graça. Essa graça foi tão abundante que ela foi preservada do pecado original, o que é o privilégio divino totalmente condizente com a dignidade de Nosso Senhor, que veio ao mundo por Nossa Senhora. Por essa razão, o antiquíssimo São Cipriano de Cartago declarou que Maria, como os outros, participava da natureza humana, mas não do pecado original. Maria... E é uma coisa interessante, né? Porque, por mais que o protestante falar, nós respeitamos Maria. Ela foi uma mulher importante. Na verdade, ela é escanteada no protestantismo. Eu, por exemplo, quando eu cheguei na Igreja Católica e ouvi falar de Maria, eu até estranhava. Eu falava, quem é essa, né? Aí eu lembrava, é aquela mulher aquela mulher que era mãe de Jesus, né? Mas Maria, ela é escanteada assim. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos os heróis do Antigo Testamento, eles são muito mais lembrados no protestantismo do que a Maria. Maria, ela é escanteada. Inclusive, as mulheres no Antigo Testamento, elas também são mais lembradas do que Maria. Então, eu não sei numa igreja presbiteriana se é assim, mas no meio batista e pentecostal, do qual eu fui, Maria, ela era escanteada. Por quê? Porque era católico demais. Se você começasse a falar de Maria, eu não sei se é trauma que os protestantes têm, né? Porque muitos já foram católicos, e eles acabam escanteando Maria, né? E quando você começa a estudar, você vê, tipo, tá na sua cara, né? É óbvio que Maria não é uma mulher qualquer. Maria fez Jesus andar, né? Como que essa mulher é uma mulher qualquer? Quem, além de Maria, recebeu Deus no ventre? Ninguém, né? Só Maria. Abraão não recebeu, Isaac não recebeu, Ruth não recebeu, ninguém. Só Maria recebeu. Né? Só ela que recebeu a saudação de um anjo, né? A ave cheia de graça. Então Maria é muito mais acho que o que a gente faz por Maria ainda é pouco. O que nós católicos fazemos por Maria ainda é pouco. Maria não é apenas mãe de Deus, mas também a nossa mãe. Os católicos provam essa segunda maternidade pelas palavras de Nosso Senhor na cruz, dirigidas ao apóstolo João: Eis aí a tua mãe. Por tudo isso, os católicos prestam a Nossa Senhora o culto de hiperdulia, uma veneração especial, superior às dos santos, mas que de forma alguma constitui idolatria. Já para os protestantes, Maria foi uma mulher comum, virtuosa como qualquer outra desta terra. Para eles, Nossa Senhora foi uma boa mãe de família que teve relações com São José e gerou outros filhos. Os católicos consideram essa interpretação indigna de Nosso Senhor e uma ofensa à pureza virginal de Nossa Senhora e de São José. Afinal, por que Nossa Senhora desejaria ter outros filhos se já gerou o Filho de Deus? A segunda... Uma coisa interessante, né, é você dizer que eles dizer que Maria ela teve outros filhos, que ela teve uma vida sexual normal. Hoje eu vejo isso como quase que um xingamento, né? Como que um ventre santo, né, que recebeu Jesus, recebeu Deus, né? Como é que ele foi de novo, tipo assim, ele foi profanado por um homem que nasceu com pecado, né? Não tem como, né? São José ele foi muito inspirado para ser casto. E Maria também, eles tiveram o auxílio do Espírito Santo para viver uma vida casta. Assim, é muito. Eu considero um desprezo pelo sagrado você dizer que Maria ela teve outros filhos. É um absurdo total. Outros filhos de sangue. Eu acho um absurdo total. A diferença entre a Igreja Católica e o protestantismo está na quantidade de livros em cada Bíblia. A Bíblia Católica contém 73 livros, enquanto a dos protestantes possui apenas 66. A Igreja Católica decidiu definitivamente quais eram os livros inspirados que deveriam compor a Bíblia no Concílio de Cartago, em 397 d.C. Os protestantes nunca contestaram a decisão da Igreja quanto ao Novo Testamento, mas divergiram em relação ao Antigo. Lutero, ao traduzir a Bíblia, rejeitou parte dos livros do Antigo Testamento que eram lidos pelos cristãos no tempo de Nosso Senhor, conhecidos como os deuterocanônicos. Em vez de adotar esses textos, Lutero preferiu seguir o cânon dos judeus, que haviam rejeitado a Nosso Senhor. Para eles, os deuterocanônicos eram úteis, mas não eram inspirados pelo Espírito Santo. As denominações protestantes posteriores adotaram a visão luterana, excluindo os livros
Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e trechos de Daniel e de Esther. E uma coisa interessante, os protestantes eles vão usar uma argumentação, que é o seguinte: a Igreja Católica, dizem eles, que a Igreja Católica colocou os 7 livros no Concílio de Trento. Porém, o Concílio de Trento, o que o Concílio de Trento fez? Ele reafirmou, ele não colocou nada. Em oposição ao que estava acontecendo, que era várias traduções, várias versões da Bíblia que os protestantes estavam fazendo, em resposta a Lutero, o Concílio de Trento reafirmou esses livros como canônicos, esses 7 livros que o Álvaro colocou, né? E tem outra coisa, existem referências desses livros no Novo Testamento. Isso prova que os apóstolos eles usavam esses livros, né? Nas pregações. Eles usavam esses livros. Depois vocês podem pesquisar aí que tem na internet todas as referências cruzadas desses livros no Novo Testamento. A terceira diferença refere-se à estrutura da Igreja. Para os católicos, a Igreja é uma monarquia, com Nosso Senhor como cabeça e São Pedro como Papa e Vigário de Cristo. Além disso, há os bispos, padres e diáconos que recebem o sacramento da ordem. Assim, os católicos creem que Jesus fundou uma sociedade hierárquica, composta por 2 grupos distintos, um para ensinar e governar, sob a autoridade de um chefe único e infalível em certas condições, e outro para ser ensinado e governado. Como a autoridade é instituída para que as vontades sejam direcionadas ao mesmo fim, essa estrutura, concebida por Nosso Senhor, mantém-se una em 2000 anos de história. Já os protestantes adotam uma visão revolucionária e igualitária da estrutura da Igreja. Não há mais diáconos, padres, bispos ou cardeais. Os pastores não são consagrados por um sacramento, carecendo assim de uma autoridade sólida diante dos seus seguidores. O pastor protestante é visto pelo seu seguidor como seu igual, vivendo com esposa, bens e filhos, distinguindo-se apenas pelo papel de professor da doutrina de sua denominação. Isso nos leva à quarta diferença. É interessante, né? Porque muitos deles não têm nem ensino fundamental, né? Ou não terminaram o médio. Não precisa ter uma formação para você ser pastor no Brasil. Eu posso ser um pastor, né? E aí explica por que existem tantos pastores e tão poucos padres, né? O padre, além dele ter que renunciar de ter uma esposa, renunciar de ter filhos, uma família, ele tem que fazer 2 faculdades, filosofia e teologia. Isso aí come 9 anos da vida dele, né? Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Então, assim, esse é um dos motivos da crise de vocações, né? É porque exige muito. Um padre, ele é muito exigido, né? Então, é um dos motivos. Diferença. O Papa. Para os católicos, Nosso Senhor estabeleceu um chefe supremo para a igreja que ele fundou. Essa supremacia foi prometida quando Nosso Senhor mudou o nome de Simão para Pedro, ele entregou as chaves do reino dos céus, um ato que representou o poder que Pedro receberia. Cristo cumpriria essa promessa após a sua ressurreição, no momento em que pediu para que São Pedro apacentasse os cordeiros e as ovelhas, passando-lhe a missão de cuidar do seu rebanho. Em Atos dos Apóstolos, os católicos destacam que São Pedro assumiu esse papel, pois propôs a eleição de um novo apóstolo, foi o primeiro a pregar o Evangelho em Pentecostes e presidiu o Concílio de Jerusalém. Já os protestantes rejeitam o Papa, considerando um homem infalível, não instituído por Cristo como chefe supremo. Em seu lugar, eles colocam a Bíblia. Os católicos contra-argumentam que Nosso Senhor ensinou dogmas, preceitos e ritos, desejando sua preservação intacta, razão pela qual institui uma autoridade viva e infalível. Sem essa autoridade, os protestantes estariam fadados a se fragmentar cada vez mais ao longo do tempo. A diferença de número 5. E uma coisa interessante, né? O Papa, ele é um símbolo de unidade. Então não existe essa. Eu interpretei a Bíblia de um jeito e é esse aqui que eu creio. Para nós católicos não é assim, né? Quando eu era protestante, eu tinha essa visão. Por exemplo, eu era contra o dízimo. Eu achava um absurdo o dízimo.
Falava, não vou tirar 10% do meu salário para dar para o pastor. Então eu não dava. Eu dava oferta, mas dízimo não. Então, assim, cada um tem a sua visão, a sua interpretação, e nós não. Se eu interpreto a Bíblia de um jeito, mas a Roma fala que não é daquele jeito, é de um jeito tal, é aquele jeito e pronto, acabou, não tem conversa, né? Já no protestantismo, não. Como o Álvaro falou, né? Eles trocam pela Bíblia, mas não é a Bíblia, é a interpretação deles da Bíblia. Porque a Bíblia você pode interpretar de N vezes, né? A Eucaristia, por exemplo, é interessante. Vai falar da Eucaristia e eu vou voltar nesse assunto da interpretação. Como que a interpretação ela pode gerar tanta diferença, né? Tanta discórdia. É a Sagrada Eucaristia. Para os católicos, a Eucaristia é o sacramento que, debaixo das aparências do pão e do vinho, contém realmente corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo para alimento das almas. Eles creem que Nosso Senhor a instituiu para que ela fosse, na missa, o sacrifício permanente do Novo Testamento e na comunhão, o alimento das almas, em perpétua lembrança do amor e da paixão de Cristo. Os católicos também afirmam que a presença real aparece em muitos pontos do Novo Testamento, como no capítulo 6 de São João, onde Nosso Senhor diz que quem não comer a sua carne e não beber o seu sangue não terá a vida em si. Já os protestantes têm um ponto de vista totalmente diferente. Eles não creem que as palavras da consagração, proferidas pelo sacerdote persona Christi, transformem a substância do pão e do vinho em corpo e sangue de Nosso Senhor. Para a maioria deles, a Eucaristia é apenas um memorial ou símbolo do corpo e sangue de Cristo, um momento de reunião da comunidade para relembrar os seus feitos. E nestes casos, os restos de pão e vinho podem ser descartados sem maior consideração. Já ouvi casos de que eles davam para os cachorros, para as galinhas, né? Mas tudo bem, não é corpo de Cristo. Mas é uma coisa interessante, porque os protestantes eles dizem, eles se exaltam falando, não, nós somos os verdadeiros seguidores da Bíblia. Mas a Bíblia deixa muito claro a questão da transubstanciação e da Eucaristia. Tá muito óbvio. Você pega João capítulo 6, do 51 em diante, ali acho que até o final do capítulo ali, assim, verdadeiramente isso é meu corpo, isso é meu sangue. Então, assim, Jesus está deixando muito claro, tanto que os judeus, eles ficam estarrecidos com Jesus, porque realmente Jesus dá a entender que eles comeriam a carne dele. E aí, tipo assim, o que você tá falando, Jesus? A gente vai comer sua carne? Como assim? Então eles vão embora, né? E Jesus não volta atrás. Ele falou, não, gente, é brincadeira, é só representação. Não. Ele fala, é isso mesmo, né? E quem quiser me seguir, me segue, né? Então, é uma coisa que não dá para você falar, não, não é aquilo. Não dá, é impossível, ainda mais quando você lê a patrística. A patrística deixa muito mais claro da presença real, né, de Cristo no pão e vinho consagrado. Essas foram as 5 primeiras diferenças. E antes de prosseguirmos para as 5 restantes, informo que dispomos de 2 livros que explicam as distinções entre católicos e protestantes de forma detalhada. Vocês podem adquiri-los acessando o QR Code ou clicando no link que está na descrição do vídeo. E qual é a 6ª diferença? Os santos. Os católicos creem na comunhão dos santos, que une os santos no céu, as almas no purgatório e os batizados na terra em nosso Senhor Jesus Cristo. Para os católicos, os santos... É capaz que muitos protestantes dizem, a igreja católica tem divisão, a igreja militante, a igreja padecente e a triunfante. Mas não tem nada a ver. do céu não estão tão absortos em sua felicidade a ponto de se esquecerem das almas que deixaram para trás. Pelo contrário, amam aqueles que Jesus amam e intercedem a nosso favor. Assim sendo, quando os católicos veneram os santos, eles não estão diminuindo a honra que se deve a Deus, mas amplificando-a, porque elogiar as obras do artista é louvar o artista que as criou. É pela crença na comunhão dos santos que os católicos ornaram as suas igrejas com as mais belas estátuas, imagens e vitrais que a humanidade já produziu. De tal forma que um católico que veja uma edificação protestante pode ter a impressão de estar em uma igreja empobrecida, no caso das denominações mais antigas, ou num grande galpão, no caso dos ramos pentecostais. E é tão verdade isso, eu tinha horror à imagem quando eu era protestante.
E hoje eu já estou tão habituado às imagens que quando eu vou numa igreja católica que tem pouquíssimas imagens, eu falo, gente, tem algo de errado. Cadê as imagens? Cadê? Tá tão estranho, né? Porque hoje em dia, principalmente as comunidades carismáticas, né? Elas têm pouca imagem, né? Você vai assim, você fala, gente, tá parecendo uma igreja protestante mesmo. Então, hoje eu sinto falta das imagens, né? Antes eu tinha horror. Hoje não. Hoje é bonito você estar numa missa, silenciosa, claro, e contemplando toda aquela beleza, né? Toda aquela arte sacra, né? Você vê a obra do Criador, né? Não é para ser adorado, mas é para você contemplar o que Deus fez nessas pessoas, né? É um ícone. O ícone ele aponta para Deus. O ídolo ele aponta para si mesmo. Então aqui não é um ídolo, é um ícone. Nossa Senhora aponta para Deus. A diferença de número 7 é sobre as fontes de revelação divina. Os protestantes defendem a sola escritura, aceitando apenas o que está nas escrituras. E ponto importante, sola escritura não está na Bíblia. Você não acha nenhum versículo falando de sola escritura, né? E isso é tão óbvio, gente. A Bíblia, se isso fosse um dogma, um super dogma, como os protestantes falam, a Bíblia falaria disso o tempo todo. E você não acha, você acha o contrário. Leiam, então creiam no que está escrito e nas tradições, creiam nas minhas palavras, né? Então não existe isso na Bíblia, né? A Bíblia fala que nem tudo foi escrito, né? Então não se sustenta a só escritura, né? Isso significa dizer que só aceitarão uma determinada afirmação sobre nosso Senhor que pareça estar apoiada em algum texto das Escrituras. Essa postura se reflete na clássica pergunta feita por protestantes em discussões com católicos: onde está na Bíblia? Os católicos respondem que o depósito da fé, contida na tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à Igreja, e a tarefa de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida oralmente, foi confiada exclusivamente ao magistério da Igreja. Agora, chegamos à oitava diferença, que é o número de sacramentos. Os católicos acreditam que o homem precisa que os frutos da paixão e morte de Nosso Senhor sejam aplicados por meio dos sacramentos. Os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça, instituídos por Jesus Cristo, para conceder uma graça interior. Assim, Nosso Senhor nos deixou 7 sacramentos como meios para apagar o pecado e nos conceder cada vez mais graças. São eles: batismo, crisma, Sagrada Eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio. E curiosamente, até as igrejas ortodoxas, que são cismáticas desde o século XI, adotam todos os 7 sacramentos, uma postura que reforça a ideia de uma origem apostólica da posição católica. Os protestantes, por sua vez, rejeitaram 5 dos 7 sacramentos instituídos por Nosso Senhor, mantendo apenas o batismo e a chamada Ceia do Senhor. E importante que a tal Ceia do Senhor, na verdade, ela nem é um sacramento, né? O batismo, em algumas condições, é válido. O meu foi válido. Então, eu não batizei na Igreja Católica. Eu batizei no protestantismo e foi aceito. Mas, dependendo de como essa igreja ela faz esse batismo, é inválido. Por exemplo, o pastor batizar lá em nome da igreja, em nome da comunidade, em nome de Deus, né? Tem que ser a fórmula correta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E teve um caso aí que teve 2 casos. Um que a igreja ela batizou no toboágua, e aí não tem ministro, né? Porque a pessoa escorregou lá, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a pessoa escorregou. Então não teve ministro aí. Então é inválido. E teve um outro caso que está aí na internet, que é um balde. O cara fala, eu te batizo em nome do Pai, e a pessoa vai lá e mergulha a cabeça no balde, ela mesma. Isso, para a doutrina católica, invalida o batismo, porque tem que ser uma pessoa que lhe batiza, a pessoa tem que derramar. O Catecismo de São Pio X me explica isso muito bem. Quais são o que tem que ser feito, todos os detalhes, né? Para ter isso. E com relação à Santa Ceia, a visão deles é totalmente diferente. Eles não creem na presença real e nem têm autoridade para tal, né? E nem matéria, na maioria das vezes, porque eles usam suco de uva, né? E suco de uva não é o que Jesus usou e não tinha nem como ter suco de uva na época de Jesus, porque a bebida fermentava antes
de qualquer ceia. Eles alegam que somente esses dois sacramentos apareceriam de forma explícita nas Escrituras. Ainda assim, eles divergem entre si. No tocante à ceia do Senhor, por exemplo, os calvinistas acreditam em uma presença espiritual, enquanto os batistas veem apenas um memorial. A nona e penúltima diferença é sobre a justificação dos homens. Os protestantes acreditam que a justificação vem somente pela fé. Que se um protestante disser que crê em Nosso Senhor, então ele está justificado e não pode perder a sua salvação. Neste sentido, Lutero e Calvino sustentavam que a cooperação humana não era necessária, porque a natureza corrompida pelo pecado original tende irremediavelmente ao mal. Já os católicos acreditam que a justificação é iniciada pela graça de Deus e se desenvolve com a cooperação do homem por meio das obras. Assim sendo, os católicos se tornam filhos adotivos de Deus pela sua graça, mas essa graça deve ser conservada e incrementada por uma vida que colabore com ela, destacando a união da fé e das obras, não somente a fé. E uma coisa interessante, né? É uma recomendação de leitura. Quem tiver dúvidas, lê Mateus 25 inteiro, né? Deus vai falar, né? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não deste-me de beber, né? Por aí vai. Isso é claramente Jesus cobrando as obras, né? Cadê as obras, né? Finalmente, chegamos à 10ª e última diferença, a forma como católicos e protestantes enxergam a vida após a morte. Para os protestantes, essa vida é reduzida a uma ótica binária, e só existem dois destinos possíveis: céu ou inferno. Já os católicos enxergam as coisas de uma forma um pouco mais complexa. Eles acreditam que há pessoas que creram e tentaram amar ao próximo, mas que vão precisar expiar algumas de suas faltas no purgatório antes de ir para o céu. Os católicos defendem essa posição, mostrando que podemos rezar pelos mortos para que sejam absolvidos de seus pecados, e que Nosso Senhor fala de uma prisão onde só se pode sair após pagar o último centil. Assim, embora o destino final dos adultos seja o céu ou o inferno, os católicos acreditam que há pessoas que passarão antes pelo purgatório. Entre os católicos também há uma discussão sobre o limbo, mas isso exigiria um vídeo à parte. E a justificação sem o purgatório, ela fica incompleta. Vamos supor, a pessoa foi ruim a vida toda, fez coisas assim terríveis a vida toda. No fim último da vida dela, ela arrepende. E a gente vai pegar outra pessoa, a pessoa foi boa a vida toda e foi pro céu. Você acha justo as duas entrarem juntas no céu? Vamos supor que as duas morreram no mesmo momento. Você acha justo as duas entrar no céu no mesmo momento? Não. Essa pessoa má, ela vai ter que pagar pelo seu erro, porque isso é justiça. Isso é justiça divina. Então a pessoa vai ter que passar pelo purgatório. E se ela não for pro inferno, porque só Deus julga, né? Mas é uma questão de justiça. Purgatório é uma questão total de justiça. A justiça de Deus se satisfaz através do purgatório. Essas são as 10 principais diferenças entre católicos e protestantes em nossa opinião. Você concorda conosco? Você acrescentaria alguma coisa? Gostaria que nós aprofundássemos algum ponto? Deixe o seu comentário sobre o vídeo e compartilhe com seus amigos. E se quiser se aprofundar sobre algum desses temas, lembre-se que você pode adquirir esses 2 livros que estão no QR Code e no link da descrição do vídeo com desconto especial. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei! Bem, gente, é isso. Então, o primeiro vídeo está feito. Vou gravar meu testemunho ainda para vocês, bonitinho. E se vocês tiverem algum vídeo que vocês querem que eu reaja, tem que ser a ver com catolicismo ou alguma polêmica. Pode ser, tem que envolver a igreja também, né? Mas pode envolver o protestantismo, qualquer polêmica que envolva espiritualidade, moral, qualquer coisa. Vocês me mandem, tá? Eu vou ver se eu consigo pôr o meu e-mail na descrição do meu canal e meus contatos, para que vocês possam mandar. É isso. Terminamos por aqui então. Salve Maria!